Aos que ficam conosco, vamos abrir o texto sagrado na pequena carta que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. É onde estamos desde o início de dezembro e é onde ficaremos ainda ao longo do mês de janeiro. E hoje nós vamos concluir o capítulo 2, vamos estudar os 3 últimos parágrafos do capítulo número 2. Estávamos nos preparando para sair de casa certa manhã, quando de repente Sofia, depois de se olhar no espelho, disse: pai, eu não posso sair agora. Eu acabei de acordar, eu estou horrível. Eu disse: filha, nós precisamos ir. Não, pai, eu preciso ficar, eu preciso me organizar e me preparar para sair. Preciso de tempo. É curioso o fato de nos preocuparmos tanto com nossa imagem, e isto diante das pessoas, não é? As mulheres precisam de maquiagem, de pranchinha, os homens usam gel e fazem a barba semanalmente. Tudo porque se preocupam, em alguma medida, com sua apresentação. Mas o que dizemos da nossa apresentação diante de Deus? Como será a nossa apresentação ao longo de 2017? E como vamos nos apresentar em nome dEle, diante das pessoas que nos cercam, em tantos espaços e momentos da caminhada? Para ajudar o jovem pastor de Éfeso, o apóstolo escreve este parágrafo e o exorta: Timóteo, se apresente diante de Deus como obreiro aprovado. Seguindo o pensamento dele, do apóstolo, eu posso dizer que todos nós, cristãos da IPBE, também devemos nos ocupar com a apresentação. E a apresentação que nos cabe, irmãos, ao longo deste ano é esta: precisamos ser cristãos aprovados aos olhos de Deus e também perante os homens. Vamos ler o texto? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14. Paulo escreve assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Por que não? Porque isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure, Timóteo, apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e está selado com esta inscrição, Timóteo: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos.
Se alguém se purificar dessas coisas, Timóteo, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude, Timóteo, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, e isto com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, Timóteo, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Ele deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Senhor, nós pedimos a assistência do Teu Santo Espírito para este momento singular do culto cristão. Todas as partes do nosso culto são importantes. Nenhuma delas, porém, se equipara à proclamação da Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós devotamos a maior parte do nosso culto à exposição da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos assista enquanto eu falo, explico e enquanto os meus irmãos escutam e aplicam a Tua palavra. Ó Deus, nós também precisamos ser cristãos aprovados neste ano de 2017. Usa este texto para nos ajudar, para nos explicar o que significa ser um cristão aprovado e para facilitar, ó Deus, o nosso ministério cristão. Nós Te pedimos tudo isso em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. No último parágrafo, irmãos, Paulo usou metáforas para fortalecer o jovem pastor de Éfeso. Como um soldado, Timóteo deve ser corajoso e focado na obra do Senhor. Como atleta, Paulo disse: Timóteo, você precisa ser disciplinado na preparação para a obra do Senhor. E como um trabalhador rural, Timóteo deve trabalhar duro para levar o Evangelho aos confins da terra e esperar os resultados das mãos do Senhor. Neste parágrafo, Paulo outra vez usa metáforas. Agora, pensando em ajudar o jovem pastor em sua apresentação, diante de Deus, diante da igreja, diante dos não cristãos, como é que este jovem deve se apresentar? Como um obreiro aprovado aos olhos de Deus. Eu e você também precisamos da mesma mensagem. Não estamos todos na mesma posição. Não somos todos, como Timóteo, pastores de uma igreja. Mas todos nós somos cristãos. E o Senhor espera que tenhamos uma apresentação digna do santo e precioso Evangelho. A pergunta é: como explicamos esta apresentação? Ou mais, como devemos nos apresentar diante dele e diante das pessoas que nos cercam em 2017? Inicialmente, entre os versos 14 e 19, o apóstolo nos pede o seguinte, pedindo, obviamente, primeiro a Timóteo: apresentem-se diante de Deus como professores fiéis. Apresentem-se diante de Deus como professores fiéis. Paulo abre este parágrafo com um contraste, irmãos, entre os professores fiéis
aquele que maneja corretamente a palavra, e o professor infiel, que se afastou da palavra da verdade. Vamos começar com os infiéis. O verso de número 18 nos diz que estes, Himeneu, Fileto e sua tropa, se desviaram da verdade. Este verbo vem da palavra grega estokos, que significa alvo. O verbo traduzido literalmente aqui significa errar o alvo. Quando ensinavam, diz o Dr. John Stott, estes falsos professores erravam o alvo do Evangelho e assim se afastavam da palavra da verdade. E o que é que eles ensinavam no lugar do Evangelho? O mesmo verso 18 nos diz: estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E é óbvio que em um sentido ela de fato aconteceu. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas não era sobre a ressurreição de Cristo que estes homens ensinavam em Éfeso. Eles falavam da ressurreição dos cristãos. Eles não acreditavam em uma ressurreição corpórea futura. Para eles, a ressurreição prometida por Cristo era a boa vida na terra, no aqui e agora. Tratava-se de uma espécie de teologia da prosperidade de modo incipiente. E certamente Paulo estava fora dela, porque se encontrava a esta altura preso e esperando a morte. Para eles, não haveria um céu de glória e de alegria, mas sim uma terra que era céu, cheia de prazeres e de satisfação. E qual é o resultado, irmãos, deste falso evangelho? Nos dias dos nossos irmãos, no primeiro século, o verso de número 14, parte final, nos diz que este falso ensino não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Catástrofe no grego. É o que este falso ensino causa no coração de seus ouvintes. O verso 16 nos diz que os que se dão a isso ou a esse ensino prosseguem cada vez mais para a impiedade. O verso 17 registra que este ensino alastra-se como câncer. E o verso 18, parte final, nos diz que os professores deste falso ensino pervertem a fé de alguns. A colocam de cabeça para baixo, causando confusão, perturbação na mente e no coração dos cristãos. Em suma, o falso ensino afasta os cristãos do verdadeiro Deus, os aproxima dos amores deste mundo e os deixa em profunda confusão doutrinária diante de Deus. Este é o cenário de Timóteo, jovem pastor de saúde frágil, com um espírito tímido, precisa ministrar nesta floresta. E o que é que ele deve fazer para se opor aos falsos ensinos e para proteger a igreja do Senhor? Verso 15. Procure apresentar-se, Timóteo, a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Manejar corretamente traduz um verbo grego que literalmente significa cortar reto.
Timóteo precisa, palavras do Dr. John Stott, por meio da palavra da verdade, ou seja, do Evangelho, Timóteo precisa cortar um caminho reto para a igreja de Jesus Cristo. Como uma estrada que é feita entre as árvores, por meio da pregação e do ensino, Timóteo tem o dever de construir uma avenida reta e segura, para que a igreja caminhe por ela. Se isso ele fizer, e ele fará, ele será um obreiro aprovado aos olhos de Deus, e deixará a igreja segura nas mãos de Deus. Mas em quem Timóteo deve confiar, irmãos? No seu dom? Na sua capacidade? Não. O apóstolo nos diz no verso de número 19: entretanto, os falsos profetas ou professores, com seus ensinos, pervertem a fé de alguns. Entretanto, Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Os cristãos estão seguros. Estão selados com esta promessa. Em meio aos falsos profetas, o Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Ao final do dia, depois de pregar o sermão dominical, Timóteo deveria descansar no conhecimento soberano de Deus e observar os frutos de salvação que surgiriam na vida da igreja. Como é que nós nos apropriamos, irmãos, deste texto? Eu penso que aos professores, pais, mães, obreiros, jovens, adolescentes, avós, eu penso que este texto nos diz o seguinte: preguem ou ensinem o caminho reto do Senhor. Notem que o caminho reto é do Senhor. Ele pertence ao Senhor. Não se trata do meu caminho, do seu caminho, da minha opinião, da sua sugestão, da minha mensagem, de uma nova revelação. Não, irmãos. O que nos cabe é ensinar o caminho reto do Senhor, o Evangelho bendito de Jesus Cristo. Se assim o fizermos, vamos construir para nossos filhos, para nossos jovens, adolescentes, liderados, irmãos, uma avenida reta, em meio a densas, escuras florestas de seitas e heresias que nos cercam, não apenas fora da cristandade, mas também dentro dela. Se o caminho do Evangelho estiver reto nos nossos corações, será muito mais difícil nos desviarmos dele para falsas doutrinas. Ensine o seu filho. Se ocupe com a evangelização do coração dele. Se esforce para ser um professor fiel ao Evangelho e fiel à responsabilidade que ele lhe concedeu. E depois, Renan, o que fazemos? Nós descansamos. Descansamos no conhecimento soberano de Deus. Nós ensinamos e depois esperamos, pois o Senhor, como diz Paulo, conhece quem lhe pertence. É por isso que o pregador reformado não entra em crise quando não vê multidões se aproximando do altar.
O trabalho dele não é contar, o trabalho dele é pregar. Os resultados vêm por obra do Espírito soberano do Senhor. Nós descansamos, irmãos, na ação sobrenatural e invisível do Senhor entre nós, pois Ele sabe quem lhe pertence. Posso ouvir um amém, queridos? Mas e aos ouvintes, ou estudantes do Evangelho, o que lhes cabe, segundo esse texto? Como ouvintes, nós temos a obrigação, pelo bem-estar espiritual do nosso coração, de provar o ensino dos nossos professores. E de acordo com este texto é muito simples. Você não precisa ter mestrado em teologia para fazê-lo. Mas algumas perguntas básicas devem ocupar o nosso coração quando ouvindo um sermão como este. Ao final dele, nós desejamos mais a Deus? Ou será que desejamos mais o mundo e seus presentes? Nós estamos mais apaixonados por Cristo? Ou estamos mais apaixonados com nós mesmos? Saímos radiantes por descobrir que somos muito especiais e que vamos triunfar em 2017 sobre todos os problemas do mundo? Ou será que saímos contritos, desejando uma vida de santidade e gratidão na presença do nosso Deus? O ensino lhe leva para Deus ou para longe dele? Lhe quebranta ou lhe faz sentir a pessoa mais especial do universo? Provem o ensino deste púlpito. Provem o ensino do que vocês ouvem na televisão. Provem o ensino do que vocês vão ouvir no rádio amanhã. Se tal ensino não apontar para Deus, não der a Deus glória absoluta sobre todas as coisas, não torná-lo mais belo diante dos seus olhos, mais desejável no seu coração, então o deixe. Porque muito provavelmente ele é falso. Talvez esteja revestido com linguagem cristã, mas talvez seja pior do que um ensino secular, que por vezes a cristandade repudia. E depois, o que é que os ouvintes fazem? Eles devem provar o ensino dos mestres, mas devem também provar a si mesmos. Você cresceu em 2016? Não estou falando na sua carreira profissional. Eu espero que tenha acontecido também. Mas a minha pergunta é outra. Você cresceu em Cristo? Você deu sinais de que Ele lhe é muito importante? Você o deseja mais hoje, 1º de janeiro de 2017, do que eu desejava em 1º de janeiro de 2016? Ou será que você é sempre o mesmo cristão, conformado, descansado, nada faz para mover o seu coração na direção dele? Há frutos de salvação nos nossos corações, irmãos. Não me entendam mal. Eu sei que a nossa fé oscila. A fé dos nossos irmãos oscilava aqui por causa dos falsos ensinos. E eu sei que a nossa também pode ter oscilado em 2016. Doenças, tragédias, crises, decepções, todas estas coisas mexem com a nossa fé.
Nem sempre damos os mesmos frutos ou os mesmos tamanhos de frutos da fé. Mas se somos cristãos, nós descansamos no conhecimento soberano dele e em algum momento damos frutos de salvação. Que em 2017 tenhamos uma vasta colheita de frutos espirituais para a glória do Senhor. Apresentem-se, diz Paulo aos Timóteos, como professores fiéis. Mas logo depois, entre os versos 20 e 22, ele nos pede: apresentem-se diante de Deus como instrumentos de honra. Ele faz uso de uma ilustração simples. Ela está no verso 20. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns são usados para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Ninguém discorda dele. Na sua casa há vasos de decoração e há vasos para o lixo, bacias de lixo. Uns são feitos para ter destaque na sua casa, outros são feitos para esconder o que é sujo, e por isso ficam distante dos olhos. Esta é a ilustração básica. Qual é a instrução dela? Verso 21. Se alguém se purificar dessas coisas. Brian Chappell, comentarista do texto, nos diz que essas coisas significam os falsos ensinos do parágrafo anterior. Se alguém se purificar dos ensinos de Himeneu e Fileto, será vaso para a honra, santificado para Deus, útil no seu reino e preparado para toda boa obra. A pergunta é como? Talvez Timóteo queira ser esse vaso, mas como ele se torna esse vaso? O conselho está no verso 22, irmãos. Há uma ordem dupla aqui. Primeiro, o apóstolo diz: Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude, e depois siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Fuja de, siga na direção de. Uma exortação é negativa, a segunda é positiva. Se Timóteo quer ser um vaso de honra, ele precisa fugir dos desejos malignos da juventude. E é óbvio que, de imediato, eu e você pensamos em desejos sexuais. Mas não há nenhuma menção sobre este assunto no parágrafo. Por isso, o Dr. John Stott sugere que Paulo está falando da arrogância, da impaciência, da obstinação egoísta, típicas da juventude. Ele não está falando sobre sexo. Talvez haja aplicação para, mas a preocupação dele é com o interior do jovem, que ao terminar o curso, ao iniciar a carreira de trabalho, se acha o melhor, sabe tudo,
idealista que quer transformar tudo e por vezes é impaciente, arrogante, egoísta. Se você quer ser um vaso de honra, Timóteo, afaste-se dos impulsos pecaminosos do teu coração que anseiam por fazê-lo primeiro, ou o maior, ou o melhor em todas as coisas. Fuja de, mas corra para, siga virtudes cristãs. Siga a justiça, Timóteo. Entre todos os jovens da cidade de Éfeso, que a sua conduta seja justa aos olhos de Deus. Que sua ética seja um testemunho do Evangelho de Cristo. Na tua igreja, Timóteo, seja não apenas um pregador da fé, seja você um homem de fé, que confia no Senhor em meio às tribulações da vida. Timóteo, seja um homem do amor e da paz. Ore por estas virtudes, busque-as de todo o seu coração, ame sua igreja, seus irmãos, seus inimigos, e tenha paz com todos. Mas será, irmãos, que Timóteo vai conseguir isso sozinho? É óbvio que não. Ele é jovem, sua saúde é frágil, seu espírito é tímido, os problemas são muitos. Por isso Paulo diz: fuja dos desejos do teu coração e siga as virtudes cristãs com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Procure os irmãos que estão fazendo isso, Timóteo, fugindo do pecado e buscando o Evangelho, e ande com eles. O que é que fica claro, irmãos, com este texto? Que o que eu sou dentro do meu coração é tão importante para Deus quanto o que eu faço diante dos homens. Deus não se preocupa apenas com o que eu sei fazer. Ele não é utilitarista, irmãos. Ele está muito interessado na santidade do meu coração. Se queremos ser úteis no reino de Deus, não podemos apenas aprender instrumentos. Precisamos fazê-lo também. Mas antes disso, precisamos nos ocupar com a piedade do nosso coração. Renan, Deus pode usar não cristãos? Claro que pode. Pode usar pessoas cristãs sobre quem não temos a condição de dizer são vasos de honra? Pode. Usou Nabucodonosor. Fez o mesmo com a Assíria e chamou Ciro de meu servo. Mas isto é a exceção, irmãos. A regra para a igreja está aqui. Se alguém se purificar dessas coisas, então será vaso de honra para o serviço do Senhor. Olhando para os impulsos egoístas e pecaminosos do seu coração, e ao mesmo tempo para as virtudes cristãs listadas por Paulo aqui, onde é que sinceramente nós estamos? Ao término de 2016, você se fez essa pergunta: eu sou impaciente com as pessoas ou amável? Eu sou arrogante e me apresento como superior ou humilde? Eu sou contencioso nos meus relacionamentos o tempo todo? Ou será que o meu coração tem a disposição, por causa do Espírito, de buscar a paz?
Às vezes nós sabemos fazer coisas maravilhosas, irmãos. Mas o nosso interior nos trai. E as pessoas fogem dos nossos ministérios porque não aguentam a nossa pessoa. Quer fugir dos pecados do seu coração e seguir as virtudes cristãs? Você precisa fazer uma resolução. Se não fez, precisa fazê-la hoje. Ler a palavra de Deus regularmente em 2017. Eu preciso saber o que lhe agrada. Preciso saber o que desagrada o seu coração. Eu preciso saber quais são os pecados dos quais eu tenho que fugir e quais são as virtudes para as quais eu devo correr. Mas como saberei? Se pouco ou quase nunca tenho contato com a voz do meu Deus. Mas não posso apenas ler a Bíblia, irmãos. Eu preciso orar. Porque por vezes eu sei o que fazer, mas não tenho poder para tal. Meu coração me trai, me levando a fazer o que eu abomino muitas vezes. Por isso, eu preciso ler de joelhos, na dependência do Espírito Santo de Deus, pedindo: Senhor, inclina o meu coração na direção da Tua vontade. E sabe, irmãos, precisamos fazer isto, ler e orar no nosso quarto, sim, mas também em comunidade. Eis uma das maiores razões para a existência da igreja: a ajuda mútua que damos uns aos outros, através do que recebemos do Senhor, para o fortalecimento dos nossos irmãos. Quer uma outra resolução? Resolva não faltar os cultos regulares da sua igreja. Falte o aniversário. Deixe de ir à praia se você não puder. Mas resolva bater no seu coração, forçar suas pernas a este lugar ou à igreja onde você congrega, a fim de receber o que você precisa para uma vida cristã piedosa para a glória de Deus. Eu não vou conseguir sozinho. Santidade é um projeto comunitário. Precisamos uns dos outros. E todos nós precisamos do Senhor. Por fim, irmãos, o apóstolo Paulo nos pede, entre os versos 23 e 26, apresentem-se diante do Senhor como servos. Esta é a metáfora que ele usa. Servos do Senhor. Se Timóteo quer ser útil na obra de Deus, ele precisa se ocupar com o seu interior, para ser vaso de honra. Se ele quer ter algum êxito na obra de Deus, ele precisa empregar esforço no conhecimento e ensino da palavra da verdade. Mas agora eu pergunto: como, na prática, este vaso de honra vai ministrar a palavra da verdade? Como Timóteo vai exercer seu ministério, irmãos? Falando de modo negativo, Paulo diz nos versos 23 e 24: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe, Timóteo, que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar. Diga isso a seu esposo hoje. Nunca, jamais. Não.
O próprio Paulo brigou inúmeras vezes por causa do Evangelho. Se opôs, por exemplo, a Pedro, Gálatas 2. Fez confusão com ele por causa do Evangelho. Mas o caso aqui é específico. Paulo chama estas controvérsias de tolas e inúteis. Porque o Dr. John Stott comenta, porque trata-se de discussão especulativa, sem base bíblica. Pensamentos, posicionamentos de homens jamais vão se harmonizar, porque não há uma base sobre a qual discutimos. Paulo diz: não faz sentido, Timóteo, brigar com estes homens que não concordam com a verdade. Não seja um brigão com controvérsias tolas e inúteis. Ao contrário, Timóteo, verso 24. Seja amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem. Tenha convicção, Timóteo, do Evangelho, e o pregue com força, mas o entregue com amor. Seja forte na sua teologia, Timóteo, mas seja doce por trás do seu púlpito. Tenha convicção do Evangelho, Timóteo, não abra mão dele, mas seja paciente com aqueles que têm dificuldade no aprender e crescer. E até mesmo com aqueles que se lhe opõem na igreja, seja manso com eles. Suporte-os. E faça tudo isso com uma expectativa no coração. Na esperança, diz Paulo, verso 25, de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Em nenhum momento Paulo diz: ore para que Deus leve os irmãos difíceis da igreja, Timóteo. Timóteo, tenha paciência e expectativa. Deus pode transformá-los. Ao mesmo tempo, não tenha medo do contexto herético onde você está, Timóteo. Pregue a verdade com amor e carinho, mas tenha certeza de que Deus é poderoso para gerar arrependimento no coração dos homens. Deus é poderoso para levá-los à verdade e para libertá-los da armadilha do diabo. Você acredita nisso, meu irmão? Deus tem poder para libertar pessoas das armadilhas do diabo. Mas preste atenção aqui comigo. Paulo não está falando em doença. Paulo não está falando em crise financeira. Paulo não está falando de crise conjugal ou familiar. Paulo está falando de uma prisão na mente. Eu não sei se o diabo tem tanto interesse em doenças, crises,
ou brigas conjugais. Eu acho que tem, mas são secundárias. O grande interesse do diabo, irmãos, é aprisionar pessoas aqui, por meio de falsos evangelhos. É por isso que o Dr. Augusto Nicodemos, em um vídeo recente que postou, disse: os nossos colegas neopentecostais deveriam ler mais Paulo. Não se expulsa demônios com campanhas. Não se liberta pessoas com mandingas. Você quer libertar alguém da armadilha do diabo? Diz o Dr. Augusto Nicodemos: lhes pregue o Evangelho, lhes dê Bíblia, doutrina, quem é Deus, quem é o homem, o que Cristo fez por elas na cruz do Calvário. Pregue o Evangelho, meu irmão, e pessoas serão libertas das armadilhas do diabo. Ao mesmo tempo, o faça de joelhos, porque eu não estou menosprezando o poder do diabo. Toda vez que o Evangelho é pregado, estamos em uma guerra. Aqui. E eu sei que ele tem feito muitas pessoas cativas. E sei que não tenho poder para libertá-las. Mas eu não tenho dúvida. O nosso Deus é poderoso. Preguemos o Evangelho, irmãos, na certeza de que Ele pode libertar as pessoas dos falsos evangelhos. Posso ouvir um amém? Amém. Mas a pergunta agora é: como fazê-lo? Como pregar o Evangelho? Aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Você tem coragem de perguntar às pessoas o que é que elas acham de você enquanto professor do Evangelho? Recentemente fizeram uma pesquisa, acredito que nos Estados Unidos. 2 perguntas básicas: o que vocês acham de Jesus e o que vocês acham da igreja? Sobre Jesus, as pessoas diziam: ele é compassivo, maravilhoso, bom. Sobre a igreja, ela é intolerante, moralista, chata. As mesmas pessoas. Lucas registra no capítulo 15 de seu Evangelho que os publicanos e pecadores cada vez mais se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Os mestres da lei e os fariseus, porém, o criticavam, dizendo: como é que ele come com pecadores e os recebe? As mesmas pessoas que jamais entrariam no templo de Jerusalém ou em qualquer sinagoga da Palestina, as mesmas pessoas amavam estar com Jesus. Jesus nunca disse a seu ninguém: continue pecando. Mas ele jamais colocou sobre as pessoas mais condenação do que elas já tinham. Com quem você se parece mais enquanto um professor pai? Paciente ou estúpido? Amável, doce ou arrogante e orgulhoso? Não faz nem sentido ser assim, irmãos. Porque quando éramos inimigos de Deus, Jesus foi amável conosco na cruz do Calvário.
ainda somos lentos no nosso aprendizado, Ele permanece paciente conosco. Não faz sentido ser diferente. Que em 2017 sejamos cristãos mais humildes, mais pacientes e mais parecidos com Cristo Jesus. Todos nós nos preocupamos com nossa imagem, com a apresentação que fazemos diante das pessoas. A pergunta é: nos ocuparemos com nossa apresentação diante de Deus e depois, em nome dEle, diante das pessoas? Será que esta é uma resolução para o novo ano? Talvez seja. E talvez seja da maneira errada. Eu vou me esforçar, Senhor, para conquistá-lo, para ser o melhor, o maior. Não. Nós não precisamos fazer isso. O Evangelho não nos permite, somos todos pecadores carentes da graça de Deus. Ao mesmo tempo, o Evangelho é uma bomba de esperança e de verdadeira ressurreição, quando nos diz que mesmo não podendo eu, Renan, me apresentar de maneira perfeita diante de Deus ou de vocês, alguém fez isso por mim. Capítulo 10 da carta aos Hebreus, nós temos o autor escrevendo: Cristo Jesus veio ao mundo e viveu retamente, vida perfeita, para ao final se oferecer como uma oferta imaculada no nosso lugar. Eu não preciso ser perfeito. Eu preciso olhar, irmãos, em 2017, para aquele que se apresentou no meu lugar, diante de Deus de maneira perfeita. E à medida que olho para Cristo, pouco a pouco meu coração deseja ser como Ele. A minha vida anda na direção dEle. Qual é a minha resolução? Simples, não quero emagrecer não, irmãos. Se emagrecer, glória a Deus, mas nem fique orando por isso. A igreja é difícil, as visitas também. A minha resolução e a minha oração por vocês, que Cristo seja em 2017 ainda mais conhecido e desejado nos nossos corações. E que a partir deste encontro regular, arrebatador com o Filho de Deus, sejamos cristãos genuínos para a glória de Deus. Fiquemos de pé e cantemos, olhando para o Evangelho e clamando por uma apresentação digna dele. Senhor, muito obrigado por todas as muitas dádivas derramadas sobre nós ao longo de 2016. Queremos cultivar um coração grato por todas as tuas dádivas, mas não queremos esquecer a tua maior dádiva, Cristo Jesus, crucificado no nosso lugar, para a salvação dos nossos corações. Ó Deus, gera no nosso coração compromisso com esta mensagem. Gera no nosso coração, ó Deus, desejos por conhecê-la ainda mais e posteriormente por desejá-la ainda mais. Que neste novo ano, ó Deus, a nossa igreja cresça em Cristo. Que os nossos irmãos cresçam em Cristo. Que sejamos mais cristãos para a glória do Teu nome.
professores fiéis das nossas famílias, vasos de honra para o teu serviço, servos do Senhor em todo e qualquer lugar. Guarda-nos, ó Senhor, dos falsos evangelhos. Tenha misericórdia destes que pregam o falso evangelho, mas nos fortalece no verdadeiro, Senhor. Nos dá amor por Ele e pelos pecadores por causa dEle. Nos torne humildes, à semelhança de Cristo Jesus, e que verdadeiramente sejamos servos uns dos outros, para a glória e louvor do Teu nome. É assim que nós oramos, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir que o pastor Alexandre estivesse conosco, nos despedindo com a bênção, por favor, meu irmão. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, poderoso e dadivoso Pai, que a consolação e as bênçãos do Divino Espírito de Deus repouse sobre vós, Igreja do Senhor, e sobre vós permaneça desde agora e para todo sempre. Amém.